hashtag 039, Apocalipse, estudando as profecias. As palavras, entre aspas, do começo da criação querem significar simplesmente que neste planeta que habitamos, a Terra, planeta Terra, a obra da criação, estritamente falando, foi começada por ele, pelo Cristo de Deus, como está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o mundo foi feito por ele, todas as coisas feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem o Cristo Jesus. Então o planeta Terra foi feito por Jesus. Quem diz é ele mesmo, ele tem moral para isso. Por tudo que ele fez, é só a gente estudar bem e ele ver que nenhum outro surgiu no mundo que foi profetizado séculos antes, muitos séculos antes, desde Moisés já tinha profetizado ele, pois Isaías escreveu o Evangelho 400 anos antes de tudo que ia ocorrer com ele, que ia ser crucificado, que ia ser rejeitado pelos judeus, como foi, né? Então, e depois todas as curas que ele fez, ele disse que seria morto, depois voltaria depois de 3 dias e voltou, ficou 40 dias, 40 dias pregando. Nenhum outro nesse planeta fez isso. Então, Jesus está acima de todos eles. Todos os outros foi Jesus que mandou para a Terra. Todas as religiões foi Jesus que mandou para a Terra, através dos seus missionários. Né? É só a gente enxergar mesmo com os olhos bem abertos, ler, estudar, sem partidarismo, sem sectarismo, que a gente vai entender isso. Bom, então lá. Então, o próprio Cristo foi o agente por meio do qual Deus, o supremo arquiteto do universo, foi, através dele, criou todas as coisas. Este é o chamado unigênito de Deus. Na Terra, ele é o primeiro e o último, o unigênito na Terra. Não no universo, não na criação, porque Deus é eterno, sempre criou espíritos, e Jesus foi criado, nós fomos criados semelhante a ele. A origem é Deus. Só que ele foi criado um tempo infinitamente anterior a gente, não tem nem condição de entender, de captar que tempo é esse. E ele, por mérito próprio, alcançou chegar onde ele chegou. Então, viria a ser justamente impróprio aplicar esta expressão a qualquer ser criado, no sentido comum da palavra, porque Jesus é o Cristo, e cada planeta tem também seu Cristo. Cada espírito, depois que evolui, chega ao grau de conhecimento sideral, né, que aí passa a ter capacidade de criar um planeta, administrar um planeta. E Jesus, esse não é o primeiro planeta que ele criou. Né? Se não, quem sabe, o sistema que nós pertencemos foi ele que criou. Mas isso ainda não podemos falar sobre isso, porque não temos certeza. Mas o planeta Terra, sim. Olha, a censura que ele traz contra os laodicenses é que são tíbios. Eles são indiferentes, isto é, são apáticos, são frios propriamente, como a frieza. O que impõe é uma posição mundana. O que lhes falam, ou melhor, o que lhes faltam é aquele fervor religioso, aquela fé, aquele zelo, né, a fidelidade, aquela devoção que exigirá deles a posição que ocupam na história final do mundo. Bom, o que ocuparão, o que deverão ocupar. Né? E essa tibieza
esta apatia é manifestada pela ausência de boas obras. E é pelo conhecimento das suas obras que a testemunha fiel e verdadeira faz essa terrível censura contra eles. Então diz, oxalá fosse frio ou quente. 3 estádios são apresentados nesta passagem, ou nesta mensagem. O frio, o morno ou tíbio e o quente. É importante determinar a condição que cada um representa, a fim de nos precavermos contra conclusões errôneas precipitadas. Podem considerar-se 3 condições de vida espiritual com respeito à igreja, né? Nesse sentido amplo que nós já falamos. E aqui não se fala de uma igreja em particular. É a igreja do planeta, o planeta Terra, a cristandade que está no planeta Terra, porque para Deus, para Jesus, todos que estão no planeta Terra são de Cristo, então são cristãos. Só que tem que agora merecer esse título, né? Então, dividido em diversos nomes. Rótulos, religiões são rótulos. É a igreja do Novo Mandamento, que reúne todas as boas ovelhas. Essa igreja, que é a cristandade que ele está falando, estão em todos os rebanhos, quer dizer, todas as religiões do mundo têm aquelas pessoas que estão vivendo o amor de Deus, o amor de Jesus. Esta é a igreja de Deus na terra. Esta é a igreja do Cristo. Não é difícil conceber o que significa a forma quente. Imediatamente nos lembramos do estado de intenso fervor, de zelo, em que todas as aflições elevadas ao mais alto grau se concentram em Deus e sua divina causa e se manifestam em obras correspondentes. A tibieza é exatamente a falta de zelo, deste fervor, do estado de sem coração, sem entusiasmo, né? Isto é o cinismo dos religiosos, que se dizem de religiosos e não são. Dizem, eu sou de religião tal, e na verdade não são, não é de lugar nenhum, é apenas usam o rótulo da religião para se proteger. O estado em que não há abnegação, desde que custe alguma coisa, nem vontade de levar uma cruz que pese, nem decidir do testemunho da palavra de Deus, não só da combatividade valorosa, que mantenha retesados os nervos como armaduras bem corrigidas. E o que é pior? O sentimento de completa satisfação desse estado lamentável. Tem muita gente que diz, não, eu sou da religião tal, mas nunca frequenta, não pratica, não sabe o que é, não conhece os fundamentos. Bom, não será esse cinismo do século, o deboche entronizado na grande maioria? Já o ser frio, o que é? Será o estado de corrupção, de impiedade, de sarcasmo, que caracteriza medo dos descrentes? Não podemos pensar assim por várias razões. Seria chocante repetir supor que Jesus desejasse qualquer circunstância que as pessoas estivessem em tal condição de frieza. Como diz, oxalá fosse frio ou quente. Nenhum estado pode ser mais ofensivo para o Cristo do que o do pecador na aberta rebelião e com o coração cheio de toda espécie de maldade. Isso seria, portanto, incorreto supor o Cristo preferindo esse estado a qualquer posição que seu povo possa ocupar enquanto ainda retido como povo, né? Vamos seguir na próxima hashtag.